Moçada, beleza? Meu nome é Charles Douglas, sou professor de História. Há alguns meses eu criei esse canal aqui com o seguinte objetivo: trazer assuntos rápidos, bem sintetizados, mas com conteúdos que possa ser utilizado no dia a dia. Então eu abordo história, filosofia, sociologia, psicologia, neurolinguística, coach. No entanto, tem sido crescente alunos, ex-alunos, pedindo que eu faça abordagem de temas específicos. Então vou criar aqui hoje uma playlist do sexto ao terceiro médio e vou abordar assuntos, fazendo uma revisão aí. Nós sabemos o quanto é importante fazer uma revisão antes da prova. Às vezes vamos prestar um vestibular, fazer uma prova. No dia antes de entrar na sala nós estamos estudando. Então, para facilitar você o seu aprendizado aí, a sua sequência de aprendizado, eu vou trabalhar os assuntos do seu livro, o livro didático. Eu vou pegar os fatos mais importantes que estão relacionados principalmente com a prova. Não que assuntos que não vão cair na prova não serão abordados, estarão sendo abordados. No entanto, é legal você focar o que é importante aprender para a prova e também o que os vestibulares acabam focando, ok? Então, aos queridos alunos aí do sexto ano, eu gostaria que vocês fizessem uma revisão aí para a prova. Você tem no capítulo 1 duas imagens lá do Rio de Janeiro, da Avenida Central, uma de 1905 e a outra dos tempos atuais. E tem um comentário no seu livro didático, eu estou com ele aqui, bem legal, dizendo aí que o historiador ele procura, através de documentos históricos ou fontes históricas, vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Então, você analisando estas duas imagens, você percebe que o estudioso da história procura documentos, fontes históricas que são fidedignas de trazer embasamento para o conhecimento real daquela imagem ou daquele material que ele está estudando. Então, lembre-se sempre, fontes históricas ou documentos históricos. Esse é o termo utilizado pelos historiadores. Depois você tem também uma abordagem bem legal ali falando da internet e que o historiador ou aquele que procura fazer a pesquisa, ele trata de estudar o ser humano dentro do tempo e também de diferentes espaços. Olha que legal. Então, o tempo, você procura detectar o tempo e os diferentes espaços. Aprende bastante isso também em geografia. É uma forma de você buscar veracidade dentro dos seus assuntos. A história, por convenção, ela é dividida, tá? Até é estranho dizer isso, mas para facilitar, ela é dividida lá em pré-história, você tem a história antiga, depois no seu livro didático tem o nascimento de Jesus e começa a história medieval, moderna e chega até nós a história contemporânea. Você não precisa decorar, você só precisa entender essa sequência para facilitar. Então, por convenção, é dividida a história assim. O que eu queria que você estudasse para essa prova? A pré-história, por exemplo, que os historiadores, né? Você tem que também entender que existem historiadores evolucionistas e criacionistas e que eles enxergam alguns pontos diferentes sobre a história. Mas trazendo aí no seu livro didático, está lá, a pré-história, né, compreende ao período que se refere ao momento anterior da escrita. Legal você estudar sobre isso, ok? E também a história moderna, que corresponde ao período de 1789, classificado ali quando houve a Revolução Francesa. Gostaria que você estudasse esses dois pontos aí, só para iniciar as provas do sexto ano aí. Gente, é bem legal e estudar também os outros, mas especificamente esses dois termos, a pré-história e a história moderna, ok? Que se inicia por convenção, essa classificação história moderna, em 1789, com a Revolução Francesa, e tudo começa a ganhar uma nova formatação na sociedade após a Revolução Francesa, ok? No capítulo 2,
você tem lá os primeiros grupos humanos. Na realidade aí é um debate aí sobre a pré-história, porque, como eu disse, a pré-história ela é vista com olhares diferentes, né? O criacionista ele acredita que Deus criara o mundo, né? Em Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Na sequência mostra que Deus criou também o ser humano. No seu conteúdo você vai ver que tem o Charles Darwin. E o Darwin, no século XIX, ele vai fazer um estudo das espécies. Com isso, vão surgir vários teóricos defendendo o evolucionismo, né? Então, é legal você entender os dois pontos de vista. Nós trabalhamos bastante com o criacionismo. No entanto, é muito bom você ter compreensão. Mas para a nossa prova, o legal, o historiador ou o arqueólogo, ele vai buscar o quê? Vestígios. E esses vestígios, aonde que eles estão? Quando eles acham esses vestígios, fica classificado, denominado ali de sítio arqueológico, né? Então você tem na página 19 do seu livro didático, sítios arqueológicos, né? Vestígios da vida e da cultura. Olha que legal. Qual o objetivo do arqueólogo? E aí se detém. Qual o objetivo? É o mesmo dos historiadores. Porém, a ênfase está nos objetos produzidos pelo homem, nos vestígios e suas habitações, ferramentas, armas, pinturas e adornos. Olha aí, qual o objetivo então? Buscar compreender, estudar através ali dos vestígios que civilizações antigas deixaram e compreender o homem dentro do tempo e mostrar a sua existência. Então, estude ali o objetivo do sítio arqueológico no olhar do historiador. Bem simples e bem legal. Você vai, o arqueólogo ele busca, né, material para comprovação. Você tem na página 21 lá fósseis, por exemplo. Pedi para o meu aluninho ter esse foco aí nos fósseis. Tá lá, são restos petrificados e marcas de seres vivos que habitavam a Terra em épocas antigas, remotas. Então o arqueólogo ele procura ali até achar uma data possível daqueles fósseis ali. Diferencia às vezes do pesquisador. O pesquisador criacionista e o evolucionista às vezes aborda de uma maneira diferente. Mas os fósseis têm esse objetivo de encontrar a história dentro daquele material. Como eu disse do Charles Darwin, a partir dos estudos houve evolucionistas que defenderam uma macroevolução, ou seja, a macroevolução é a ideia de que todas as formas de vida atuais, plantas e animais, se desenvolveram durante bilhões de anos, a partir de um suposto ancestral único e comum. Então essa é uma ideia evolucionista, né, de um ancestral muito macro, imagina, de um ancestral até chegar até nós. Já o criacionista acredita que não. O homem teve essa formatação que nós temos hoje. Talvez houve variações de cor, de pele, variações na sua própria estrutura, decorrente muitas vezes do seu habitat. Então, a microvariação procura o quê? Estudar o termo, né, da microevolução ou microvariações são mudanças menores dentro de uma espécie. E é interessante que, estudando o Darwin, nós quebramos a teoria de que tudo foi criado e permanece do mesmo jeito. Lógico que não. Houve uma microvariação. Algumas espécies tiveram que se adaptar, mas não macro que você veio de um ancestral para chegar ao que você é hoje. Então houve uma variação. Você vê que alguns pássaros, para se adaptar a um ambiente, ele tem um biquinho diferente. É a mesma espécie, mas tem um biquinho diferente. Outros têm uma cor diferente. Mas houve uma mudança, né? Os criacionistas olham muito para um fato que aconteceu como o dilúvio. E o dilúvio mexeu na estrutura da Terra. E houve depois uma adaptação para cada animalzinho, então uma microvariação decorrente do local
em que esse animalzinho habitava. E o próprio homem sofreu algumas variações no tamanho, cor de pele, ok? Então a microvariação é que é mais defendido, é defendido pelo criacionista, ok? Mas é legal você estudar os dois, bem pouquinho ali, um parágrafo, para entender isso. Porque lá no primeiro médio a gente volta a abordar isso de novo e vai ser legal você já ter conhecimento dentro dos dois conceitos, tá? E o período, nós classificamos período paleolítico, vários períodos. No entanto, para o meu aluninho, nesta prova, eu vou estar abordando somente o período neolítico, que é o período da revolução, né? Onde houve o sedentarismo, ou seja, o homem passa a viver em comunidade, porque você tem lá na Mesopotâmia o rio Tigre e Eufrates, e você tinha as enchentes, e logo depois desse período a terra ficava muito fértil e o homem passou a viver mais em comunidade, com a plantação, criação de animais. Então, o que você poderia saber ali do seu livro didático e sobre essa aula? Que durante a chamada Revolução Neolítica, os seres humanos passaram a desenvolver a agricultura que possibilitou, ou seja, essa forma de vida organizada. Então estude sobre isso aí e é muito bacana você perceber que dentro desses períodos o homem foi modificando a sua maneira de viver. Gente, bem simples, uma prova tranquila. O objetivo meu como professor, na realidade, é que o meu aluno aprenda e que ele vá muito bem na prova, tire uma nota bem legal, mas que ele principalmente aprenda. Estude aí nessa sequência para a prova. Outros assuntos ainda sobre isso nós vamos estudar, mas para a prova estude essa sequência. E eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, ok? Valeu, um abraço e a gente se encontra.